Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também quem nos assiste nos nossos aplicativos. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas. E, Vera, será que o Bolsonaro fez de propósito? Certamente fez de propósito, Sardenberg. O presidente da República vetou no dia 4 de maio, quando se completavam 2 anos da morte do compositor Aldir Blanc, a lei que leva o seu nome, a segunda lei batizada com o seu nome. A primeira era uma lei que veio a partir de um decreto e que estabelecia um auxílio emergencial para o setor cultural, isso no auge da pandemia e logo depois da morte do Aldir Blanc. E agora, essa segunda lei Aldir Blanc, que foi votada em março desse ano, aprovada em caráter final em março deste ano, criava uma política de fomento definitiva para o setor cultural, desatrelava das ações emergenciais instituídas durante a pandemia e estabelecia fontes de financiamento permanente de até 3 bilhões anuais para o setor cultural, que seriam repasses feitos da União para estados e municípios para várias iniciativas de fomento, desde locação e manutenção de espaços culturais até financiamento de obras, de peças de teatro, de obras audiovisuais, etc. O presidente vetou a lei na integralidade, assim como já havia feito com a lei Paulo Gustavo. E outra particularidade mórbida e meio sádica, Sardenberg, é que o dia 4 de maio marcou não só os 2 anos da morte do Aldir Blanc, mas também 1 ano da morte do Paulo Gustavo. Os 2 artistas morreram em decorrência da Covid-19. O Aldir Blanc foi um dos nossos primeiros artistas vitimados pelo vírus e o Paulo Gustavo morreu depois de uma saga muito triste, muito dolorida, de hospital e de tentativa de lutar contra a doença. Os 2 batizaram leis de promoção à política cultural, algo que Bolsonaro vem destruindo ao longo do seu governo deliberadamente, sistematicamente, e a morte de ambos no mesmo dia, e é este o dia em que o presidente escolhe para desferir um novo golpe muito sério sobre o setor cultural brasileiro. Mas esse veto ainda é passível de ser derrubado, né, Vera? Passível de ser derrubado, assim como o veto à lei Paulo Gustavo, que também foi integral, Cássia, mas tem um porém nessa situação. Havia uma sessão do Congresso marcada para analisar vários vetos e ela caiu. E a tendência é que de agora até as eleições haja mais dificuldade em marcar uma sessão do Congresso para análise de vetos, porque análise de vetos requer sessão conjunta, né, do Congresso, portanto reunir senadores e deputados. Eu perguntei para as direções da Câmara e do Senado, depois desse veto, se havia alguma previsão de prazo para se analisar tanto o veto da lei Paulo Gustavo quanto esse agora. E os 2 disseram que ainda não tem sessão marcada, então vai demandar uma pressão dos funcionários, dos agentes culturais, dos entes que trabalham com cultura, todos os trabalhadores que trabalham numa indústria que gera tanto emprego, gera tanta renda para o Brasil, além de gerar, né, cultura em si, gera também emprego e renda, e que é tão maltratada por esse governo, tão estigmatizada e perseguida mesmo, porque isso se trata de perseguição. A lei ela era muito bem estruturada, é uma lei que surgiu a partir de um projeto da Jandira Fegali, mas que ela especifica item a item quais são as fontes de recursos que vão custear esses 3 bilhões. E estabelece um prazo para a duração dessa política. Iria de 2023 a 2027, então um período para um setor que foi tão violentamente atingido, não só pela pandemia, mas pela perseguição do Bolsonaro, um tempo para esse setor se reerguer, se reestruturar e voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda e voltar a gerar imagem positiva para o Brasil. A gente tem uma
vasta contribuição para a cultura mundial em termos de música, de produções audiovisuais, de peças de teatro, de filmes. E o presidente joga tudo isso na lata do lixo, estigmatiza artistas e outros trabalhadores da indústria cultural como se fossem agentes que mamam nas tetas do governo, e não é disso que se trata. Todos os países do mundo têm políticas públicas de fomento ao setor cultural, e isso é importante e é necessário. E o Bolsonaro ignora tudo isso, transforma a cultura num ambiente de guerra cultural e agora retira 3 bilhões anuais de um setor que precisa tanto, Sardenberg. E alegou falta de dinheiro e um governo que está furando o teto várias vezes, né? Furando o teto várias vezes, alegou isso, disse que é inconstitucional e disse que fere o interesse público, como se houvesse interesse público maior para uma nação do que fazer perseverar o seu setor cultural nas suas múltiplas manifestações, na sua diversidade, na sua força, na sua potência. Então, um dia muito triste, e esse aspecto específico de escolher a data da morte de 2 artistas que batizaram leis de promoção à cultura para vetar uma delas, sendo que ele já tinha vetado a outra e dito que destinaria o recurso da cultura para o agronegócio, isso é um toque adicional de morbidez e sadismo por parte do presidente da República. Isso aí. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado e até o Viva Voz no programa Ponto Final, logo mais à tarde. Vamos ver se a gente toca um Aldir Blanc para desopilar o fígado. Até lá, gente. Com certeza. Boa, Vera, até mais.